Eu chorei, eu vivi, eu sofri ainda tem. Eu chorei, eu vivi, eu sofri ainda tem. Eu chorei, eu vivi. Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast do Projeto Engrenagens. Hoje, o nosso assunto é sindicatos. E para explicar um pouquinho sobre o histórico, as ações dos sindicatos e a importância deles na vida dos trabalhadores, a gente vai conversar com o professor Márcio Fúncia, professor de língua portuguesa e espanhola e assessor do Ivan Valente. Para começar o programa, eu queria saber, professor, o que você pensa sobre a questão do sindicato, qual a importância dela, Antes de tudo, é preciso dizer, que a classe trabalhadora passou a maior parte do tempo da sua existência sem poder se organizar, os sindicatos são uma enorme conquista da classe trabalhadora, principalmente os sindicatos a partir do século XX. No XIX já tem alguns, mas a partir do século XX, os sindicatos livres, independentes, sem nenhuma relação com o Estado ou com as empresas. Eu acho, ainda que muitas coisas tenham mudado na relação capital-trabalho, eu acho que ainda os sindicatos são fundamentais nesta relação. O que o capital deseja e sempre desejou é lidar com a classe trabalhadora individualmente. Então, não ter um sindicato, por exemplo, que organize uma categoria e cada empresa tem a sua, isso para o empresariado é uma delícia, ou inclusive não ter nada mesmo, não ter nenhum tipo de organização, lidar diretamente com os trabalhadores da sua empresa, porque isso facilita na relação de exploração. Então, eu acho que ainda os sindicatos são fundamentais nessa ideia de que os trabalhadores se organizem por categoria, por afinidade, por característica de trabalho, apesar de todas as transformações absurdas que o trabalho sofreu nos últimos 30, 40 anos. Como eu tenho um pouco mais de idade, comecei a trabalhar nos anos 70. Nos anos 70, por exemplo, para você fabricar um carro, você precisava de 100 operários. Hoje você precisa de um para apertar um botão. Quando eu comecei a estudar, por exemplo, era a indústria que mais empregava. Hoje não é mais, hoje é o setor de serviços. Então, isso mudou muito, Eu sou da geração que pegou essa mudança inteira. O trabalhador hoje, ele virou basicamente uma luva de cirurgião, Eu uso ele aqui, não está mais útil para mim, eu jogo fora e pego outro. Isso já está lá no Marx, O chamado exército de reserva, Lá no século XIX, como você trabalhava com um trabalhador pouco qualificado, então você tinha um exército de reserva enorme de trabalhadores à disposição. Quando os trabalhadores resolviam se rebelar contra os patrões, eram todos demitidos e você tinha milhares de outros trabalhadores à disposição para colocar no lugar. O século XX qualificou os trabalhadores, Isso, inclusive, os sindicatos são fundamentais nessa qualificação. A gente precisa lembrar disso. Os sindicatos, por exemplo, trabalharam demais na educação dos seus trabalhadores, no treinamento dos trabalhadores. Hoje, o que você tem, como você tem um trabalho que está muito substituído pelo tecnológico, o trabalho se desqualificou outra vez. Então, você tem uma série de problemas. Hoje, a gente até discutiu isso, como, por exemplo, um entregador de comida ou um motorista de Uber. Esse fenômeno que a gente chama de uberização, inclusive, que o cara se sente, muitas vezes, dono do seu próprio negócio, quando ele não é. Quando ele é, na verdade, ele é mais explorado do que um trabalhador que estaria, teoricamente, dentro de uma indústria. E para um trabalho como esse, a qualificação é quase nenhuma. Esse é o problema, porque bora combinar que para dirigir um automóvel, por exemplo, é claro que você precisa de uma mínima qualificação, é evidente, mas todo mundo que tem uma carta de motorista pode, por exemplo, ser um motorista de Uber. Para entregar comida, a mesma coisa, Se for de bicicleta, nem isso precisa, porque não precisa nem de carta. Então, você tem um processo de desqualificação do trabalho e aí a reserva de mão de obra aumenta muito, principalmente num país como o nosso, que é um país que ainda não resolveu a sua questão de educação da população. O Brasil ainda é um país com 15 milhões de analfabetos. E esse trabalhador analfabeto é um trabalhador que não pode pleitear, que não consegue pleitear vagas melhores de trabalho por conta de ele não ter formação. E o analfabetismo não é só o analfabeto completo, que não consegue nem assinar o próprio nome. Tem mais outros tantos milhões dos chamados analfabetos funcionais, Aqueles que só conseguem assinar o próprio nome, mas não conseguem ler um letreiro de ônibus, não conseguem ler uma placa de trânsito. Isso faz com que a gente tenha uma mão de obra muito desqualificada,
por culpa do Estado, que não investiu na formação da sua população. E aí fica mais fácil para estas empresas explorar essa mão de obra. Você acha que isso criou uma demanda entre as pessoas acharem que não compensa ela ser uma CLT, ela ser vinculada com uma empresa, porque ela tem essa precarização do trabalho? Tem duas questões aí, né? Tem uma questão que é ideológica, né? Os poderosos vendem a ideia para as pessoas e vendem ideologicamente essa ideia de que empreender é bom. Isso é martelado na cabeça das pessoas em todos os ambientes que elas vão. Nas redes sociais, de forma absurda, de forma violenta, isso acontece. Na TV, todo dia. Nas novelas, nas séries, enfim. Em todo lugar tem um discurso que te vendem de que você pode ser seu próprio patrão. É engraçado porque eu sempre comentava com as minhas alunas, dizendo para elas que... Falei, olha, basta vocês olharem os dados do Sebrae. O Sebrae é uma instituição e tal que é privada, que lida com micro e pequenas empresas e tal, é coisa do capital. Aí você vai olhar as estatísticas do Sebrae, 90% das empresas quebram antes de completar 6 meses. E as que avançam, acho que 80% delas, porque esses 10% viraram 100, né? Aí 80% desses 10 que viraram 100 quebram em 1 ano. Por que isso? Você montar uma empresa, não, evidentemente, isso é uma falácia, é uma mentira isso, de que você pode empreender, ficar rico, tal, não sei o quê, sem capital, sem formação, sem pesquisa de mercado. Não é assim. Os poderosos te vendem isso citando exemplo, por exemplo, de gente como o Zuckerberg. Mas o Zuckerberg era um moço de classe média e teve uma ideia, e aí a ideia deu certo. Aí se vende isso para a galera como se isso fosse o comum. E isso não é comum, isso não acontece todo dia. E o próprio Zuckerberg teve condições razoáveis. Era um menino de classe média alta, menino que estudou em boas escolas, em boas faculdades e tal. Nenhum menino preto pobre no Brasil vira Zuckerberg, né, gente? Então, essa mentira, por um lado, essa coisa ideológica, ela conquista muitas pessoas. Por outro lado, a pouca oferta de vagas de trabalho leva, de fato, as pessoas a buscarem caminhos. Ninguém morre de fome sentado. A pessoa se vira. E não é nenhum crime desejar coisas. Isso é absurdo, assim, na cabeça das pessoas. A gente é socialista e, portanto, não tem que desejar coisas. Então, essas duas coisas juntas, elas são perversas para criar esse caldo de eu vou trabalhar, eu não quero carteira assinada, porque a carteira assinada me paga R$ 1.500 por mês, enquanto eu vou tirar mais de outro jeito. Tem isso, né? O cara vai trabalhar com Uber, por exemplo, para ele tirar mais que isso, livre. Ele vai trabalhar 12, 13, 14 horas sentado num carro, sem direito nenhum. E isso tem preço. Lá adiante, isso tem um preço grande. Eu lembrei de uma frase do Racionais, que é: você prefere viver pouco como um rei ou muito como um Zé? É exatamente isso. Sobre os avanços da CLT, a gente tem muitas coisas ainda para se fazer para garantir uma vida melhor para o trabalhador. Esses avanços que a gente ainda precisa fazer ficam, entre aspas, travados, mas pelo preconceito que a classe trabalhadora sofre, principalmente pelo meio do capital, que é quem decide, por uma falta de força política mesmo. Justamente porque as pessoas estão se desvencilhando dessa força política que seria o sindicato. Eu acho que, de novo, a resposta é complexa, ela não é simples, né? Eu acho que são as duas coisas, e mais algumas, mas enfim. Por exemplo, o trabalho os direitos trabalhistas, nos últimos anos, vem sofrendo um ataque muito grande por parte do capital. O capital sempre quis enterrar a CLT. É curioso, porque a história da CLT, né, a CLT, ela nasce no governo Vargas, que não era nenhum socialista, né, vamos deixar isso claro, mas ela vem pelas mãos do governo Vargas para, de alguma maneira, entregar alguns anéis para não entregar os dedos, enfim, do trabalho nos anos 40, 50, quando os sindicatos começaram a se organizar. Então, a CLT não é exatamente um conjunto de leis que a gente pode chamar de profundamente avançadas. Mas elas viraram profundamente avançadas num país que não tinha direito nenhum. Sem direito nenhum, conquistaram férias, conquistaram uma folga semanal, o direito à aposentadoria,
Quer dizer, isto virou um avanço absurdo. Mas esses direitos foram sendo gradativamente eliminados a partir da redemocratização do país, o que é uma contradição, o que é curioso. Depois da ditadura, no pós-ditadura, quando a gente começa a viver um processo de redemocratização e uma nova Constituição, a ofensiva do capital para cima dos direitos trabalhistas é imensa. Eles tentam o tempo inteiro derrubar direitos dos trabalhadores. Alguns a gente conquistou a mais, como, por exemplo, a licença maternidade, que é um avanço absurdo, assim, do ponto de vista de um direito trabalhista, mas, gradativamente, os empresários conseguiram ir reduzindo o poder da CLT, até a reforma trabalhista do governo Temer, que efetivamente acabou com a CLT. Porque ela criou a possibilidade no Brasil de você contratar qualquer funcionário, qualquer empregado, com contratos de trabalho de 3 meses, 6 meses, 1 ano, enfim. Quando você cria esta categoria de contratação, você acaba com a CLT, porque isso é contratar por serviço. Não tem ali nenhum direito trabalhista. Além disso, se possibilitou, por exemplo, que eu terceirizasse na minha empresa todos os processos. Antigamente não era assim. Eu não podia terceirizar, por exemplo, a produção direta. Então, se eu fabricava, sei lá, cueca, eu não podia terceirizar as minhas costureiras, não podia terceirizar o meu corte, não podia. Agora eu posso terceirizar o que eu quiser. Eu tenho um escritório, uma secretária e mais nada. O resto eu terceirizo. E terceirizando, eu abro mão de pagar qualquer direito trabalhista. E aí, para que você precisa acabar com a CLT? Você não precisa formalmente dizer, chega de CLT. Não precisa, porque você já acabou com ela. A gente tem visto muitas investigações e muitas coisas ultimamente sobre trabalho análogo à escravidão. Tem muitos casos surgindo esse ano. Como que uma pessoa que está trabalhando num trabalho desse pode se reconhecer em uma situação dessa? Que instituições ela pode recorrer a partir do momento que ela se reconhece nessa situação? Olha, é muito difícil. O trabalhador que vive essa situação, que está num regime de semi-escravidão ou de escravidão, é muito difícil, não é nem que ele tenha consciência e denuncie, é muito difícil que ele consiga denunciar. Há uma rede de proteção a esta gente, que nem sei se dá para chamar de gente, mas a essas pessoas que têm trabalhadores sob regime análogo de escravidão, tem uma rede de proteção deles que é muito complicada. Algumas das denúncias que foram lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, na região dos vinhos, você pega essas cidades pequenas, eu conheço aquele lugar, são cidades muito pequenas em que todo mundo se conhece e as grandes empresas mandam na cidade, as grandes viniculturas mandam na cidade. Então, normalmente, o delegado toma uísque com o grande produtor. O juiz da cidade toma uísque com os caras. Então, é muito difícil você ter um órgão ali na cidade, ali na região, que seja possível denunciar. Normalmente, se descobre esse tipo de coisa quando vem de fora. Isso é denunciado, por exemplo, ao Ministério Público Federal, por exemplo. Aí funciona. Aí, de alguma forma, funciona, porque não tem uma relação direta. Com isso que eu estou dizendo com todas as letras que não adianta ir à polícia. A delegacia dali, provavelmente, ele está nas mãos dos grandes produtores. Então, eu acho que os caminhos... E aí, um dos caminhos são os sindicatos. Mas os sindicatos têm... A maioria deles está muito vinculada ao centro urbano. Então, você precisaria, na verdade, ter acesso a um sindicato, a algum centro urbano maior que permitisse isso. Agora, eu acho que o caminho mais efetivo é sempre o Ministério Público. Agora, é sempre muito difícil, porque esse trabalho análogo à escravidão está sempre enfiado nos rincões do país, no interiorzão, que essa rede de proteção do poderoso é grande, é muito grande. É difícil, é muito difícil. Porque as pessoas sadias adoecem, bem alimentadas ou não, porque perecem. Tudo está guardado na mente.